Então nós precisamos também encontrar um coordenador de campo e se houver mais de um grupo de visitas a unidades distintas ou em dias diferentes de uma mesma unidade, não é? Já que a própria doutora Lavínia sugeriu que a gente começasse com uma unidade, de preferência com o diretor, já que a gente já conheça, não é? No grupo, participe do grupo. Acho que foi a unidade de Santa Maria que ela sugeriu, não é? Do Anderson. E então assim a gente vai começando e ver, né? Porque vão ser, eu não sei quantas visitas a gente vai conseguir fazer por mês. E tem os outros grupos também religiosos, né? Então cada semana um, então a gente vai ter essas dificuldades. E os voluntários, assim, eu não sei a quantidade que a gente vai conseguir, né? Sérgio, aproveita e pergunto se se a gente conseguiu lá na DPS, lá com a MIT, enviar aqueles e-mails, se já foi enviado, se ele já deu algum retorno, se tem alguma notícia. Eu conversei com ele ainda hoje para saber como é que estava, né? Ele organizou lá os arquivos, deixou tudo preparado, mas os disparos, infelizmente, não foram feitos. Teve algum problema, algum contratempo, mas ele garantiu que nessa semana, amanhã, ele já inicia os primeiros disparos, tá? Ele disse que vai mandar. Nós tínhamos combinado 150 e-mails por semana, mas ele falou que pode até aumentar um pouquinho agora, nesse começo, para tirar o atraso. Então, ele disse que está tudo certo, o único probleminha foi um probleminha interno lá de comunicação, mas que a Uhum. partir de amanhã já começa a disparar. Ótimo. É até bom nesse período de Natal, o pessoal fica mais sensibilizado, né? Sim, com É um certeza. período realmente diferente. E mais alguma coisa, pessoal, que vocês lembram das nossas demandas, das nossas necessidades aí? Coordenador de campo também eu achei que parece muito com você, viu, Sérgio? Quem? A história de coordenador de campo também, quando você falava, isso parece muito com o Sérgio, viu? Mas, Olha, se eu tivesse que votar sem desmerecer os outros que são, eu escolheria vocês dois para serem os coordenadores, porque tem as campanhas também que a gente precisa fazer e todas essas questões. Então, eu acho que vocês dois poderiam dividir essa coordenação. Uhum. Eu concordo, Carla. E claro que a gente está aqui para dar o apoio que for necessário. não, O que vocês precisarem, o que a gente puder colaborar. Não, mas a gente precisa de mais coisas além disso, né? Nós precisamos ter um grupo mais robusto, né? Temos que ter as atividades, temos que ter elencadas as atividades que a gente vai desempenhar lá dentro, né? Tem que ter uma série de coisas que a gente precisa organizar. Eu sempre me coloquei à disposição, eu estou assim, a dispostos para colaborar, mas eu já tenho os outros compromissos sempre em final de semana, né? Então, em algum momento vai ser inviável, assim, a minha presença em todos os dias que for combinado, né? Eu poderei ir ocasionalmente, mas não em todos os dias. Mas isso a gente deve desenvolver um pouco mais, né? Eu acho que a gente deve primeiro convidar mais pessoas para participar do nosso grupo, né? Organizar internamente o que é que a gente vai desenvolver lá, inclusive com os diretores, e aí acho que naturalmente a gente vai ter um coordenador de campo, né? E o trabalho, nesse primeiro momento, essa parte do coordenador formal, junto à comunhão, essa parte dos relatórios, né? Essa burocracia, essa papelada, eu posso dar conta sem maiores problemas. Então, ótimo, Sérgio. Então aí a gente colabora também. Eu estou com problema só dos 2 bebezinhos, aí agora exigindo um pouco mais de atenção, mas a gente fica aí interinamente ou precário junto com você, dividindo as tarefas, né? Pelo menos essa parte de condução de reuniões aí não me é complicado, filmar, quer dizer, gravar e colocar no YouTube, essas coisinhas, dá para a gente Para ir efeitos de fazendo, registro né? na comunhão também, eu acho que ajudaria muito ser vocês dois, porque vocês dois já têm a qualificação, até como sócios votantes da comunhão, né? Já são pessoas conhecidas da casa, que com certeza não teriam dificuldades de ser reconhecidos numa eventual
na votação de aprovação do grupo, né? Não, e também muitos vieram por causa do convite que a gente fez, né? Então, assim, tem uma ligação maior a rigor comigo, assim, um pouquinho, talvez, né? Não sei. Ok, amigos, o que mais que a gente querem discutir um texto que eu trouxe também de leitura, já que a gente está aqui, ainda tem Eu alguns queria minutos. só propor, né, Nazareno, se a gente for fazer a campanha do final do ano, dos panetones, a gente já podia dar início agora, né, nesse mês de novembro, para não deixar para o final de dezembro, que é sempre um mês mais difícil, mais complicado, mais corrido, a gente já podia eventualmente começar a fazer as cotações, né, dos valores, iniciar o processo de compra no final do mês, mais tardar no comecinho de dezembro, não deixar isso muito para frente, né, que é um mês difícil, complicado, né? Claro, e os preços podem subir também, não é? À medida que vão acabando os estoques, a gente não sabe qual vai ser a demanda. Às vezes os supermercados compraram menos, achando que vai vender menos e pode vender mais. Então é melhor fazer antes, né? A gente vai ter mais quantidade, tem mais oferta no comecinho. Eu estou pensando em gravar agora. Terminou aqui, eu estou pensando já em gravar. Vou pensar aqui em esboçar um texto. E vou até perguntar a vocês, o que é que vocês interpretam como sendo quando Jesus fala lá sobre, né, estive preso e foste me visitar, etc., ele termina dizendo, toda vez que fizestes isto a um desses mais pequeninos, foi a mim mesmo que vós o fizestes, né? Aí eu andei pesquisando aqui quem são esses pequeninos de Jesus. No Google, se colocar Espiritismo junto, não aparece nada, só aparece uns 2 centros que tem esse nome, Pequenino de Jesus. Mas não tem. Mas de outros pastores tem. E eles interpretam, eles falam que tem outra fala de Jesus falando desses meus irmãos mais pequeninos. Então ele acrescenta a palavra irmãos. Aí eles interpretam o seguinte: não, isso aqui ele está falando para a gente ajudar, sobretudo, né, os irmãos de crença que estão passando por necessidade. Então é bem legal isso também, está correto, vejo nenhum problema. É a interpretação válida. Mas na visão espírita, como a gente não mede a pessoa nem pela riqueza, nem por nada, na verdade a gente mede, entre aspas, né, pela evolução espiritual, eu tenho para mim que os mais pequeninos são aqueles mais atrapalhadinhos, né? E aqueles que foram flagrados, foram encarcerados, eu acho que foram aqueles que foram mais... porque para a pessoa realmente ser encarcerada, ela não basta uma única infração, né? São várias, normalmente, são vários problemas. Então, assim, eu tenho para mim que são os mais pequeninos. Vocês concordam com essa interpretação ou não? Tem alguma, ou tem outra interpretação mais adequada? Vocês acham que os mais pequeninos são os criminosos? Sim, criminosos reclusos, né? Porque criminosos somos todos nós. Depois que Eu nós sempre somos achei que, descobertos. com pequeninos, ele estava se referindo a tudo que ele vinha falando na passagem, né? Aqueles que estão com fome, aqueles que estão com sede. Eu sempre achei que pequeninos era um resumo de tudo aquilo que ele colocava, entre eles os encarcerados também, né? Sim. Mas que ele estava se referindo a todos aqueles que ele já tinha falado. Sim, sim. Perfeito. Talvez seja Bem lembrado, Carlos. Eu queria fazer uma abordagem a respeito disso. No relato da vida e obra de Fabiano de Cristo, quando o Fabiano, que era um rico navegador, que atuava na região de Paraty, era um rico comerciante, ele abandona tudo, doa todos os navios, todas as cargas, tudo que ele tinha, não lhe restando apenas a roupa do corpo. Ele toma a decisão de ir para o convento de Santo Antônio do Rio de Janeiro, onde ele iniciaria a vida monástica dele. Quando ele está à porta da entrada do convento de Santo Antônio, ele encontra um mendigo caído. E ele ajoelha-se diante do mendigo, colocando-se na posição do samaritano que socorre o caído, e relata o livro que, quando ele se aproxima para cumprimentar o mendigo, o rosto do mendigo se transfigura e ele ali caído diz assim: Fabiano, eu estava te esperando. E a história diz que era o rosto do próprio Jesus que se manifestava ali.
Então, na lição, então, transportando para a lição, eu digo que todas as vezes que fizer disso a um desses pequenino, a mim que eu fareis, eu interpreto que cada indivíduo desse é um Cristo da nossa estrada. E nós somos o Cirineu que ajuda a carregar a cruz, ou a Verônica que enxuga o rosto. Lembra lá na ida para o Gólgota, quando o Simão, o Cirineu, lá da cidade de Cirene, ele é obrigado a carregar a cruz, e a Verônica do lado enxuga o rosto. Então, eu penso que esse pequenino é o próprio Jesus. Porque todas as vezes que fizer disso a um desses pequeninos, é a mim que o fareis. É preciso. No testamento de Francisco de Assis, ele fala que o momento mais importante da vida dele foi quando ele beijou o leproso pela primeira vez. Ele tinha muito medo da lepra, né? Sim. E naquela hora ele vê o rosto de Jesus no leproso. Ele dá um beijo e naquela hora ele vê o rosto de Jesus. E aí diz que tudo que era amargo ele se tornou doce, tudo que trazia medo passou a não temer. Diz que a partir dali tudo, a vida dele se transformou. Então, a partir dessa visão, complementada tão brilhantemente pelo companheiro, esse indivíduo a quem nós vamos visitar é o próprio Jesus. Na verdade, essa visão que a gente tem que conquistar. A gente não consegue ver isso ainda, mas é preciso aclarar os olhos para chegar a essa percepção. Acho que a gente tá eu tô muito longe ainda, viu, Nazareno, de conseguir ver naquele indivíduo lá o Jesus. Mas eu juro para você que eu estou fazendo um esforço danado para conseguir isso. Tem uma passagem no Fonte Viva, um capítulo intitulado de crianças. Eu lembrei que o Fonte Viva é um que eu sempre abro, que eu tenho aqui pertinho. E aí ele fala dessa passagem. Aí ele fala sobre as crianças, me parece que é mais numa visão. Depois eu posso até postar lá no grupo a mensagem, mas mais numa visão de que a gente tem que se responsabilizar, que nós somos responsáveis, falando das crianças mesmo, pequenino como criança. E aí eu acho que seria até pertinente para o nosso grupo, assim, que é além da parte material, que muitos pais estão preocupados, é da parte da moral, do alimento espiritual, né? E que isso tudo depois todos nós nos responsabilizaremos caso haja alguma falha daquela criança, né? Moral e tal, também somos culpados. Então acho que poderia se identificar lá. Depois, se vocês quiserem, eu posto lá também. Ele se refere a pequeninos também, quando ele fala, né, que lá no Evangelho, não vos assemelhardes a esses pequeninos, não herdareis o reino dos céus, né, falando que a gente tinha que se assemelhar às crianças, né? E o reino dos céus é para aqueles que a elas se assemelham, né? Tem lá no Evangelho segundo o Espiritismo também, Kardec estuda. Então é isso, amigos. Então realmente são todos os necessitados, né? Incluindo ali os nossos irmãos que estão reclusos, né? No livro Pontos e Contos, ô Nazareno, também tem um diálogo interessante o título da lição é O Programa do Senhor. E o Humberto de Campos ele narra nessa lição um diálogo interessante com o Malebel, é um fabuloso diálogo. Quando ele Eu já fala assim, conheço, esse diálogo é fabuloso. Ele inclusive, dá para fazer um jogral interessante. Quando ele diz, qual a função dos melhores? Jesus responde, melhorar os piores. Qual é a função dos bons? Trabalhar para que os maus se tornem igualmente bons. Qual é a função dos ricos? Oportunizar o trabalho para que os pobres, igualmente, pelas suas aquisições, se transformem igualmente em ricos. E a função dos sábios é trabalhar para que os ignorantes se tornem igualmente sábios. É muito interessante isso. A gente vai ficando pequena diante disso, rapaz. Essa turma do outro lado não é fácil, não, rapaz. Tem uma facilidade para escrever umas coisas. é verdade. Bom, tem um texto aqui, vocês querem continuar alguma discussão ou querem que eu coloque mais um texto aqui? Eu separei um texto do Conduta Espírita na parte de assistência social. Eu achei que tinha alguma coisa lá sobre diante dos presos, mas não tem. Mas tem uma falazinha sobre assistência social. Querem que leia ou querem discutir outro assunto? Não é tão pertinente assim, não, aquela da assistência social, tá?
perante a Essa assistente questão social. da assistente social, ela, como a casa está, na verdade, aí formalizando o trabalho, seria muito interessante que houvesse uma conexão do Departamento de Assistência Social, não sei como é que é o nome que você dá aí na casa, mas a área da assistência social, ela tivesse conectado com esse trabalho, porque em algumas vezes, e não poucas, vocês terão a oportunidade de fazer a conexão das pessoas com as quais vocês se relacionam dentro da unidade, e na continuidade do trabalho, é a assistente social que vai receber essas pessoas, invariavelmente, porque a primeira necessidade vai ser material. Então, a conexão desse projeto de vocês com a assistência social já pode ser um passo avançado da percepção que a gente teve aí. Porque não será todo Não, dia que você... a interligação está muito boa lá. Desde o início eu tenho conversado com a diretora, ela é ótimo. conhecida, a Carlinha trabalha lá. Você é vice-diretora da assistência social, Carlinha? É isso? Pois é, a Então Carlinha está em aí casa. Número está 2. em casa. Estou ensinando missa para o padre. Não, mas é um registro importante aí para os futuros grupos, né? Também É a porque gente esses sempre grupos ou dos tá presídios também dentro da diretoria de promoção social, por esse perfil mesmo, né? A nossa base evangélica é essa que o Nazareno citou, tive fome, me deixa de comer. Então, os encarcerados sempre ficaram na diretoria de promoção social, e aí a gente agregou também esse grupo. Agora, a gente teve o apoio da diretoria de infância e juventude também, que esteve, a diretora, inclusive, participou conosco das primeiras reuniões presenciais. Então, é um trabalho que está interligado com outras áreas também da casa. Assistência espiritual, inclusive, mediúnica. Isso, também. Aliás, todo o trabalho é interligado, né? Um departamento se destaca, mas eles estão todos ligados, interligados. Sim. Muito bem. Querem ver esse trecho do livro Conduta Espírita? Talvez não tenha Coloca sido aí. por acaso que a Puxa gente aí. colocou aqui. Né? Pode puxar alguma coisa importante. Então, está aqui o item 12, o capítulo 12, na obra assistencial, Conduta Espírita, psicografia atribuído ao André Luiz, o médium é o Valdo Vieira. Vamos, então, ler na sequência aí. Deixa eu ver agora quem chegou depois. Foi a Carlinha. A Carlinha está antes do José Carlos. Quem começa é a Carlinha. Depois vai o José Carlos. Depois serei eu. Depois o Sérgio. Depois a Tássia. Cada um lê um parágrafo e mais um pouquinho. Tá bom? Você começa, Carlinha, para gente? Na obra assistencial. Pelo menos uma vez por semana, cumprir o dever de dedicar-se à assistência em favor dos irmãos menos felizes, visitando e distribuindo auxílio aos enfermos e lares menos aquinhoados. Antônio Leste fala pelo menos uma vez por semana, não é? Uma coisa que a gente não escuta muito isso. Né? Deixa eu aumentar aqui o tamanho da letra. Aí tem sempre uma falazinha, sempre 2 parágrafos. Continue, Carlinhos. Quem ajuda hoje, amanhã será ajudado. Então, agora o Fiorido. Opa. Prestar serviço espiritual e material nas casas assistenciais de internação coletiva, que é o caso do presídio, sem perceber remunerações, sem criar constrangimento às pessoas auxiliadas. Só impõe restrições ao bem quem se acomoda com o mal. Muito bem. Sempre que quiserem comentar cada parágrafo, tá? Podem ir comentando aí. Aqui ele coloca especificamente, você disse assim, não vem muito ao caso, mas aí nós temos um ambiente de interação coletiva, que aí nós podemos considerar tanto a unidade prisional para menor, para o maior, também a comunidade terapêutica para dependente químico, o hospital, o quartel, aí tem um amplo espaço de trabalho. E a assistência aí, ela não se fixa unicamente, você vê que vem primeiro espiritual, depois material. O trabalho espírita não pode fugir desse pressuposto fundamental. A assistência material, toda vez que se fizer necessária, mas sempre a assistência espiritual, que ela pode vir de múltiplas formas, desde a conversa, da escuta ativa até uma mensagem, uma pregação, um texto, uma prece, o passe, 1000 formas aí. Sim. E também
questão da remuneração, né? A gente lembrar que, claro que a gente é sempre remunerado Sim. espiritualmente, mas é nossa obrigação, né? Ajudar. A gente não está fazendo um favor, não. Na verdade, é uma bênção para a gente, né? Na verdade, é um dever moral, né? Sim. Na casa assistencial de caráter espírita, alimentar a simplicidade doutrinária, desistindo da exibição de quaisquer objetos, construções ou medidas que expressem supérfluo ou luxo. O conforto excessivo humilha as criaturas menos afortunadas. Então, a gente lembra sempre da simplicidade orientada por Jesus, pelo Chico, por Buda, por tantos outros missionários, e às vezes a gente esquece dessa grande virtude que é a simplicidade no meio espírita. Eu percebo isso um pouco mais evidente, mais evidenciado, né, na nossa conduta, né, também. Vamos lá? Agora é o Serginho. Viver em familiaridade respeitosa com todos, desde o servo menor até o dirigente mais responsável e categorizado, nos lares e escolas, hospitais e postos de socorro fraterno. A humildade assegura a visita contínua dos emissários do Senhor. Olha, então destacando a humildade, né? Pois não, Sérgio. É um complemento do parágrafo anterior, né? De postura, né? Conduta, de menos aparência, mais sentimento, né? Nas nossas relações com todos. E lembrando que somos todos iguais, né? Desde o trabalhador até o presidente da casa, o nosso trabalho é o mesmo, né? A nossa intenção ela deve ser a mesma, né? Em todos os lugares. E ele fala aqui também de tratar o dirigente, né? Então a gente lembrar sempre dos servidores lá das unidades, os diretores também. Então eu respeito a familiaridade. Inclusive a gente doou alguns panetones para os agentes penitenciários, mas acho que foi só em uma unidade que eles pediram, não foi, Sérgio? Acho que foi só uma que eles pediram, porque a gente não tinha também para todos, não. Se todos fossem pedir, a gente ia dar conta. No feminino foi. Ah, foi no feminino, né? Foi. Muito bem. E aí agora, Tássia. Jamais reter inutilmente excessos no guarda-roupa e na despensa, objetos sem usos e reservas financeiras que podem estar em movimento nos serviços assistenciais. Não há bens produtivos em regime de estagnação. Acho que é isso, né? A gente, claro, ser previdente financeiramente, mas a simplicidade de novo, né? Acho que a mensagem é bem essa, de simplicidade em relação a tudo, né? E que é isso, aquilo que não está em movimento, né? Fica estagnado, como se fosse um lamaçal mesmo, né? Aí cabe uma palavra que também é usual no debate espírita, que é o consumismo também está aí, né? Isso é um discurso que está bem evidente no debate espírita hoje. Tem aparecido muitas palestras a respeito desse tema. Sim. Que a gente, na verdade, vive num frenesi de consumir, de compra, às vezes nem usa. Verdade. Agora é a Carlinha, né? Converter em socorro ou utilidades para os menos felizes, relíquias e presentes, joias e lembranças afetivas de familiares, amigos desencarnados, ciente de que os valores materiais sem proveito, mantidos em nome daqueles que já partiram, representam para eles amargo peso na consciência. Posse inútil, grilhão mental. Para que aqueles que já se partiram, aqueles que já deixaram as nossas vidas, às vezes a gente tem essa tendência de querer deixar uma lembrança, a gente vê pessoas que deixam roupas, quartos inteiros, né, cômodos, intocados, como uma lembrança daquela pessoa. Na verdade, aquilo é energia estagnada, é como
a Maria Dolores tem um poema muito bonito que ela fala do pântano, né? O pântano é aquele lugar que só recebe e não doa nada. Então, quando a gente só recebe aquela energia, só recebe aquelas coisas, a gente se transforma num charco. Ao passo que o rio é aquele que recebe e passa. Então, a água é cristalina, porque ele, ao mesmo tempo que ele recebe os benefícios, ele doa também. Então, não acumula aquele lodo, não acumula aquelas partículas. Então, a gente deve fazer isso, se desapegar daquilo que não é necessário, daquelas pessoas que já se foram e que não vão precisar mais daqueles bens, daquelas roupas, daquelas coisas todas. E o melhor presente que a gente pode dar para essas pessoas é compartilhar e passar adiante isso que elas têm, porque aí elas não vão ficar mais presas, que isso cria uma cadeia, uma corrente, né? E a gente também vai poder fazer um benefício com outras pessoas em relação a isso. É verdade, ele fala que representa um amargo peso, né, na consciência deles. E, ao mesmo tempo, também a gente lembra que tem uma palestrante que ela fala, é a Célia Diniz, ela é especialista em perda de pessoas amadas, até porque ela perdeu 2 filhas também. Ela fala que um espírito uma vez trouxe uma mensagem dizendo assim: mamãe, não transforme a sua casa em um templo de dor, né? A pessoa mantém tudo e fica lembrando, aí não esquece em nenhum momento que chega a ver as coisas tudo, né? Então, guarda ali algumas fotos, tudo, mas bota na gaveta, não deixa ali o tempo todo exibindo para a gente não conseguir esquecer o ente querido que retornou, né? Prejudicando a ele mesmo também, né? E agora sou eu, né? Seja qual for o pretexto, aliás, não, é o Fiorito. Seja qual for o pretexto, nunca permitir que as instituições espíritas venham depender econômica, moral ou juridicamente de pessoa ou organização meramente política, de modo a evitar que sejam prejudicados em sua liberdade de ação e em seu caráter impessoal. Muito bem. Tem uma frase de solto aí? A obra espírita cristã não se compadece com qualquer cativeiro. Verdadeiramente, esse aprisionamento que naturalmente fica, às vezes fica também aprisionado a uma própria pessoa, porque às vezes há determinados colaboradores da Casa Espírita que acabam a casa funcionando em torno da disponibilidade material daquelas pessoas, eu conheço casos assim, e tanto quanto possível essa estrutura de sustentabilidade da instituição deva ser compartilhada tanto quanto possível, ao máximo que se possa, tendo naturalmente o recurso de origem idônea, a fim de que, primeiro, se preste conta de tudo, seja transparente tanto quanto possível, de acordo com as instituições organizadas, Estado, município e União exigem, porque é preciso dizer que essa temeridade que às vezes se impõe na prestação de conta coloca em risco a própria instituição. Sobretudo, ter cuidado quando receber o recurso. Dias atrás, uma pessoa me fez aqui eu tenho uma campanha de cesta básica aqui na casa, mas eu perguntei à pessoa, como eu conheço a pessoa, eu perguntei: eu posso declarar esse recurso? Eu fui obrigado a perguntar, porque a gente tem um programa significativo para uma casa pequena como a minha, mas nesse Covid a gente entregou 2.000 cestas básicas, e uma pessoa quis fazer uma colaboração e eu perguntei: eu posso declarar esse valor? Pode. Então, ok. Porque se fica amarrado depois, porque se a pessoa não tem lá, sobretudo porque não era um colaborador espírita, né? Ele viu a proposta, me ligou, e é importante que a gente registre isso. Sim, muito bem. Eu não depender economicamente, né, de alguém, muito correto. Pessoal, a gente vai precisar de um voluntário para a prece. Quem poderia fazer a nossa prece de encerramento aí?
Fiorito não pode, porque ele já fez. Eu sou um dos que fala mais também. Vocês têm que participar mais. Então, quem está falando menos aí, porque está com... Está com barulho aí também, né? Acho que é ruim para ela. Carlinha, você faz nossa prece, Carlinha? Faço. Eu espero que os cachorrinhos também se comportem durante a prece, né? Tá. Então, sempre que os movimentos doutrinários, em particular os de assistência social, envolvam a aceitação de muitos donativos, apresentar periodicamente os quadros estatísticos dos recebimentos e das distribuições, como satisfação justa e necessária. Muito bem, que bom que a gente conseguiu aquelas contas da comunhão, né? O desejo de acertar aumenta o crédito de confiança. E agora é a do Sérgio. Organizar a diretoria e o corpo administrativo das instituições assistenciais exclusivamente com aqueles companheiros que se eximam de perceber ordenados, laborando apenas com a finalidade cristã gratuitamente. O trabalho desinteressado sustenta a dignidade e o respeito nas boas obras. E quando fizerdes, por palavras ou por obras, fazei tudo em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus o Pai. Paulo. Então, essa última passagem, a gente tem que ter em mente o cuidado, né, na organização. Quando a gente está lidando com recursos alheios, né, a gente tem que prestar contas, a gente tem que ter o interesse público, né, o interesse do associado, o interesse da sociedade em primeiro lugar. Lembrar que a gente tem que prestar contas qualquer que seja o trabalho realizado. A gente não está fazendo somente por nós, estamos fazendo por um grupo de pessoas e a gente tem que ter claro as nossas intenções e aquilo que foi realizado. Muito bem. Pessoal, faltam menos de 10 minutos, 7 minutos para o nosso fim. Podemos concluir? Alguém quer fazer mais alguma colocação? Tudo sob controle? Então, vamos organizar. E se não tiver estudo preparado semana que vem, se o Fiorito quiser apresentar alguma coisa, ele tem muito material de estudo. Deixa eu ver como é que está a minha agenda aqui, o Nazareno. Não, terça-feira, 18h30, sua agenda é conosco já. Já está escalado já. Rapaz, coronel ele, rapaz. Você sabe. Não, você vem na calma, que coisa você me avisa. Senão a gente faz o estudo aí de uma mensagem do Evangelho. Tá bom? A gente fala. Você nos avisa. Que aí isso dá tempo também de você se preparar. Está livre aí. Joia? Vamos então? Carlinha, por favor, nos conduza. Então, levar o nosso pensamento a Deus. Agradecemos a oportunidade de estar aqui, nesse trabalho que se mantém durante todo esse período, que nós conseguimos manter essa chama acesa, que nós possamos, ultrapassado a pandemia, esse período em que nós estamos nos preparando, esses meses em que estamos gestando esse trabalho, que nós possamos colocá-lo em prática, levar o Evangelho até esses nossos irmãos que estão nas unidades socioeducativas, que nós consigamos reunir as pessoas, os voluntários necessários, que se somem ao ânimo que nós estamos cultivando e que possam fazer conosco, dividir conosco essa tarefa. Pedimos ao nosso mentor, Chico Xavier, tão consciente da importância desse trabalho, da sua participação nesse trabalho também, que nos exemplificou a conduta de amor, de entrega a esses irmãos pequeninos, entre eles os nossos irmãos encarcerados. Pedimos que ele sirva para nós como exemplo e como ânimo, para que a gente possa também seguir nessa conduta de ver esses irmãos, enxergá-los e levar até eles essa palavra,
que a gente possa trabalhar na promoção desses espíritos que hoje estão em sofrimento, que hoje estão ainda em erro, mas que, como qualquer um dos nossos amigos, qualquer um de nós, também anseia pelo progresso, pela felicidade, pelo acerto e pelo crescimento. Que sigamos o Evangelho de Jesus e preguemos sempre ele, como diz Francisco, com as nossas ações e, quando necessário, com palavras também. Que as nossas ações, que a nossa vida seja sempre o nosso cartão de visitas e que também assim seja nesse trabalho. Que nós levemos a esses irmãos, sobretudo, o amor que nós temos nos nossos corações. Recebam o nosso carinho, a nossa entrega, o nosso sentimento de compreensão e empatia, que transpareça para muito além das palavras que diremos. Que essa ação que nós faremos agora seja bem-sucedida e que possa trazer para nós muitas pessoas, muitos interessados, muitos amigos que se juntem a nós também nessa caminhada. E que Jesus nos inspire, nos acolha, que os nossos mentores estejam sempre conosco, com aqueles que fazem parte do grupo, mas que não têm podido estar presentes, e sobretudo com os nossos irmãos que hoje vivem nesses quartos, nesses espaços ainda que são cárceres. Que eles, os irmãos encarcerados da carne, os encarcerados físicos, e os nossos irmãos encarcerados da alma, que estão aqui fora, mas que também têm a sua alma encarcerada, que sejam libertados por Jesus e que possam encontrar nele o seu alento e o seu caminho de melhoria. Que assim seja. Graças a Deus. Assim seja, então, pessoal. Gente, boa noite. Um abraço a todos vocês. Beijo no coração. Tchau, gente. Tá bom? Gente. Então, lembrem do dever de casa de vocês, tá? Eu vou dar uma olhadinha na cotação e já vou ver se eu começo a gravar aqui a campanha. Tá ótimo, tá ótimo. Grande abraço.